Povo de Deus, estamos de volta para mais um EBD EAD e dessa vez com a nossa nova revista. Nós vamos falar sobre família. Se você ainda não pegou sua revista nova, não perde tempo. Vai lá na igreja, domingo, de 8 às 9, a igreja geralmente está aberta. Vai lá e providencia sua revista. Não demole, não fique de fora. Esperamos que todos tenham feito a lição do EBD, que você tenha estudado, que você tenha feito a leitura diária. É muito importante a leitura diária porque ela tenta pavimentar Deixa eu melhorar. É muito importante a leitura diária porque ela tenta pavimentar a estrada que o nosso cérebro percorrerá a fim de alcançar o conhecimento. Ela tenta dar as bases do que a gente vai usar no nosso trabalho. Então é importante fazer a leitura diária. Mas, sem mais delongas, vamos para a nossa lição número 1. Vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da família e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 8 a um pouquinho para frente, depois vamos pular para o 15 e ler até o final. Vamos lá. Gênesis capítulo 2 a partir do verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos parar por aí, já começa por aí. Olha só que coisa interessante. Muita gente pensa que Éden é o nome do jardim. A gente pensa assim, o jardim do Éden. Éden é o nome do jardim. Mas quando a gente observa, o texto fala que Deus plantou um jardim no Éden. Éden é o lugar onde estava o jardim, e não o nome do jardim. A palavra Éden é uma palavra hebraica, entendeu? Que significa delícia. Significa delícia. Curioso que o feminino de Éden é Edna. Então, se um dia você conhecer alguém chamado Edna, vocês já sabem que o nome dela é um nome que tem origem no hebraico e que significa delícia. Muitas pessoas entendem que esse nome Éden, que essa palavra delícia, na verdade estava se referindo ao planeta Terra. Que delícia era como Deus se referia à Terra. Porque a gente vê que Deus criou a Terra e Deus viu que a Terra era muito boa. Deus fez um planeta maravilhoso, era algo perfeito, era realmente uma delícia. Não só delícia no sabor, mas uma delícia aos olhos, era bonito de se ver, entendeu? E Deus chamou isso aqui de Éden. Isso é o Éden, isso é uma delícia, é uma perfeição. E nessa delícia, Deus planta um jardim, que fica conhecido como o Jardim do Éden. A terra que Deus criou não era uma terra inabitada. A terra já era habitável, era uma terra perfeita, era uma terra bonita, mas em um lugar específico da terra, Deus resolve plantar um jardim. Então é importante a gente entender isso. Adão, não tá, a gente vê às vezes nos filmes, o Jardim do Éden é um lugar lindo e maravilhoso, cheio de planta e árvore, e fora do Jardim do Éden é um deserto, vazio, sem vida, mortal. A terra não era assim, a terra era bonita, tinha planta em todos os lugares. Mas Deus ele planta um jardim. É uma região que Deus separa e ali ele planta várias árvores, ele planta várias flores, ele enfeita um lugar em especial para o homem habitar. E é nesse local que Deus coloca o homem, no jardim do Éden, no jardim das delícias. Vamos seguir a leitura, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas aqui são duas árvores importantes, nós não vamos falar sobre elas nesse momento, mas a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são duas árvores fundamentais na história da humanidade, porque através de uma delas entra o pecado no mundo, e através da outra o homem tinha acesso a viver para sempre. Inclusive essa árvore da vida ela vai aparecer novamente lá no Apocalipse, quando a Bíblia fala que a folha dela vai servir de saúde para as nações. Mas vamos seguir. Vamos pular agora para o verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então começa aí outra dúvida que as pessoas têm, outra questão que as pessoas não entendem muito bem. Deus cria o jardim do Éden, um lugar maravilhoso, entendeu? A gente já viu que Éden não é o nome do jardim. E Deus coloca o homem lá e dá uma função para o homem, lavrar e cuidar do jardim.
Muita gente, quando imagina Adão no Jardim do Éden, imagina um rapaz sentado debaixo do coqueiro, numa rede, tomando água de coco o dia todo. Não é essa a visão bíblica. Deus colocou o homem lá e Deus não largou o homem ocioso. Deus deu uma função para o homem. Deus disse: Adão, você vai tomar conta desse jardim aqui. Você vai lavrar, você vai cuidar das plantas, você vai ser o jardineiro. Então Adão tinha que cuidar, ele tinha que, vamos dizer assim, tirar galho seco, ele tinha que fazer caminho para adubar as plantas, não sei, ele cuidava do jardim, ele zelava, ele tinha uma função. Muita gente pensa que o trabalho é fruto do pecado, porque lá na frente, quando o homem peca, Deus fala assim: do suor do teu rosto comerás, a terra te produzirá espinhos. E as pessoas pensam que trabalhar é uma punição de Deus pelo pecado, mas não é não. A punição ali que Deus deu ao homem, entre outras coisas, foi a dificuldade. Entendeu? Do suor do rosto, você ter que suar para poder as coisas darem certo. A terra ia ficar uma terra mais difícil, ela ia produzir espinhos. Antes era tudo muito mais fácil. Mas o trabalho não é uma maldição de Deus. O trabalho é uma bênção. O trabalho é algo que Deus criou o homem para fazer. Então, mesmo o homem sem pecado nenhum tinha que trabalhar. Então, larga a mão de ser preguiçoso e vai lavar louça. Tem que trabalhar, gente. Deus criou a gente para trabalhar. Deus não criou a gente para ser ocioso. Lembrem disso. O trabalho é um dom de Deus. Deus não fez a gente para ficar parado, deitado na rede, se balançando de segunda a sexta. Deus fez a gente para trabalhar. Antes do homem pecar, o homem já trabalhava. Vamos seguir a leitura. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e a ave do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Novamente, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Outro ponto interessante aqui. Deus cria o homem e Deus manda que o homem dê nome aos animais. Então o homem ganha mais uma função aí, a função dele de biólogo. E ele começa a catalogar os animais, fazer a sua taxonomia lá, coloca o nome dos animais, separa os animais tudo bonitinho. E a Bíblia fala que entre todos os animais não foi encontrado um animal idôneo ao homem. O que é que idôneo significa? A palavra aqui, me fugiu o nome agora em hebraico, mas a palavra que está aqui em hebraico, ela significa estar diante, estar de frente, estar no mesmo patamar. Não se achou nenhum animal que pudesse ficar frente a frente com o homem. Não se achou nenhum animal que estivesse no mesmo nível do homem. Então, pessoal, olha só. Eu não tenho nada, a Bíblia não tem nada contra a gente criar animais, entendeu? Inclusive em Provérbios fala que o homem bom, ele tem cuidado até dos seus animais. A Bíblia não fala nada contra você criar animal. Quer ter animal de estimação? Pode ter. Quer ter um petzinho? Pode criar, pode dar carinho. Mas não existe nenhum animal que seja frente a frente com o ser humano. Tem algumas pessoas aí que dizem, por exemplo, que é muito melhor você ter um cachorro do que você ter um filho, ou que é muito melhor você ter um gatinho, um animal de estimação, do que você ter um parceiro, que tem uma esposa, que tem um marido. Ninguém é obrigado a casar, tá? Ninguém é obrigado a ter filho também. Mas a gente não pode projetar os nossos sentimentos, a gente não pode projetar as nossas carências e as nossas ansiedades em um animal. Porque não existe nenhum animal que esteja no mesmo nível do homem. Muita gente fala por aí que o ser humano é um animal racional. Gente, esse pode ser até um entendimento biológico, mas não é um entendimento teológico. Essa frase ficou bonita, hein? Gostei. Inspirou. Ficou bonita. Porque nós não somos animais. Você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus.
Através de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Nós estamos num patamar muito acima dos animais. Então você não é um animal racional. Você não tem nada a ver com os animais. Você é a imagem de Deus. Os animais não são. E por isso, nenhum animal pode dar ao homem aquilo que o outro ser humano pode dar. O ser humano foi feito para viver em sociedade. O ser humano foi feito para se relacionar. Você não pode abrir mão da sociedade. Na internet a gente vê muita gente fazendo esse discurso aí. Hoje em dia é modinha você ser a pessoa esquisita, a pessoa que não conversa com ninguém, a pessoa que fica trancada em casa o dia todo. Muita gente está falando assim, eu sempre vivi trancado em casa o dia todo e agora com isolamento social eu estou vivendo o meu momento. Gente, isso não é certo. Deus nos criou para sermos seres sociáveis, para viver em sociedade. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Se você está sozinho, se você não se relaciona com outros seres humanos, se você não conversa com outras pessoas, se você não interage, isso não é bom para a nossa vida. A própria Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Então nós precisamos de outros seres humanos para que nós possamos nos afiar. Nós precisamos de outras pessoas para nós desenvolvermos-nos espiritualmente. Fora que nós temos uma missão de levar o evangelho. Então, se você não se relaciona com outras pessoas, como é que a gente vai levar o evangelho? Então, vamos fechar esse parênteses aqui e concluindo que animal é bom? É. Animal é legal? É. Eu mesmo tenho vários, entendeu? Mas nenhum animal está no nível do ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E nenhum animal pode dar ao ser humano aquilo que outro ser humano pode dar. E Deus entendendo isso, Deus vendo isso, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. Vamos seguir a leitura. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então olha aí, Deus faz o homem ter um sono pesado. Então, mulher, não reclame quando seu marido estiver dormindo, porque isso vem de Deus. A teologia do preguiçoso. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Olha só mais um ponto interessante. Deus, quando forma o homem, o ser humano, no caso o macho, né, o masculino, o homem. Quando Deus forma Adão, ele forma Adão do pó da terra. Depois que ele forma Adão do pó da terra, quando ele vai formar a mulher, ele não forma a mulher do pó da terra. Ele também não forma a mulher a partir do nada. Ele tira uma costela de Adão e dessa costela ele faz a mulher. Isso já é um indicativo para a gente muito grande que a mulher e o homem eles são substancialmente iguais. Eu estou querendo falar aqui a nível de... qual é a palavra? Um nível ontológico, a nível de essência. Essencialmente, homem e mulher, eles são iguais. A gente sabe que homem e mulher têm corpos diferentes, eles têm funções diferentes, eles são seres diferentes, mas em essência eles são iguais. Eles compartilham a mesma essência. Tanto o homem quanto a mulher são a imagem e semelhança de Deus. E ao longo dos anos, a gente viu muito as mulheres, por exemplo, serem oprimidas pelos homens. Deus teve esse cuidado de fazer a mulher da costela do homem, mostrando pra gente que homem e mulher compartilham a mesma essência. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse capítulo de Gênesis, tá? Eu gravando essa aula, nós estamos resumindo muito esse conteúdo. Então fiquem atentos ao nosso podcast, porque vão saindo ali coisas mais interessantes e aprofundando um pouco mais esse assunto. Para a gente encerrar, vamos ler o verso 24, que fala o seguinte: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E esse texto, uma só carne, ele faz a gente pensar, como assim uma só carne? Porque homem e mulher não são uma carne só. E baseado nisso a gente vê surgir muitas doutrinas. Por exemplo, existe uma doutrina chamada laços de alma. O que são laços de alma? Segundo algumas pessoas, quando um homem tem uma relação sexual com uma mulher, eles se tornam uma só carne, de forma que as almas dele fazem um laço. A alma do homem e a alma da mulher, o espírito deles passa a estar interligado. Entendeu?
e agora esse espírito está unido um com o outro. Então, se houver, por exemplo, uma opressão maligna na vida de um, ao haver esse laço espiritual, essa opressão maligna passa para a vida do outro. Entendeu? A gente vai falar sobre essa doutrina, da onde ela começou, o que é que ela significa e o que a Bíblia fala isso no nosso podcast especial de quinta-feira. Vai ser só sobre laço de alma. Então não perca, quinta-feira, às 11 horas da manhã, o nosso podcast especial sobre laços de alma. Confiram que vai ser bem interessante. Pessoal, vamos nos despedir, estamos encerrando a nossa primeira aula dessa revista. Eu sei que foi rápido, eu sei que havia muito mais coisa para se falar, mas a gente vai devagarzinho introduzindo essas informações. É muito importante que vocês façam a leitura da revista, que vocês leiam o capítulo 2 de Gênesis. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, pode mandar um e-mail para mim. Não esqueçam de fazer o questionário, entendeu? Bater uma foto e me enviar. E na quarta-feira nós temos o nosso podcast de correção e na quinta o nosso podcast especial de curiosidade bíblica. Nessa quinta-feira em especial nós vamos falar sobre laços de alma. Tudo bem? Fiquem todos com Deus. Aproveitem a sua família, valorizem a sua família, porque família foi algo criado por Deus. Deus que criou o homem, criou a mulher, falou assim, vocês vão ficar juntos, vão ter uma família. Então valorize a sua família, tá bom? Outra coisa importante, a gente foi feito para trabalhar. Larga a mão de ser preguiçoso, você que está em quarentena em casa. Vai ajudar tua mãe e teu pai, vai varrer uma casa e vai lavar uma louça. Nada de dormir até 11 horas da manhã, pelo amor de Deus. Pessoal, fiquem todos com Deus, um beijão e tchau, tchau.